Doutora Érica? Karina, Oi, desculpa. Tudo imagina! Olá, doutora Érica, boa noite, como vai? Tudo bem? bom? Tudo jóia, tudo Ah, certo. que bom. Muito obrigada por nos receber, por nos ouvir. Eu estou aqui nesse áudio com os meus colegas Carlos e Larissa, tá? E me desculpe pela confusão ali do horário, mas acabou que a Mas gente deu conseguiu certo, né? acertar. Então, Não. primeiramente, muito obrigada por dispor aí do seu tempo. Será super rapidinho, mas a gente queria que você contasse um pouco para a gente o porquê que você escolheu a nutrição, há quanto tempo atua na área. Eu tenho algumas questões que eu gostaria de fazer, mas, por favor, se sinta super à vontade para dizer para nós outros comentários, algo que também tenha sido marcante na sua carreira. Combinado, vamos lá. Vamos lá. Eu estou super animada, espero esclarecer, né, todas as dúvidas e contem comigo também depois, quem sabe, se por acaso ficar alguma coisa, mas vamos lá. Eu já tenho um Combinado. pouquinho de formada, então eu tenho uma bagagem boa aí. E o que te motivou a escolher a nutrição como carreira? Então, eu sou do interior da Paraíba, e uma cidade bem pequena, e há 12 anos atrás, se já existia muito nutricionista, mas assim, o meu CRM, nossa, comparado ao que eu vejo por aí, então não tinha tantos assim. E eu lembro que quando foi na época no primeiro ano, né, do ensino médio, que foi para, a gente fazia aqueles vestibulares ano a ano, né? Que disse assim, o que que você quer ser? Aquilo parecia que tinha aberto um buraco assim no chão e eu não sabia exatamente que eu queria para minha vida. E aí eu comecei a ler, né, a ler muito sobre diversas profissões e quanto mais eu lia, menos eu me identificava. Até o dia que eu vi nutrição, eu disse, gente, é para fazer comida, o que será? E aí, quando eu li, eu comecei a pesquisar, até porque eu não tinha nenhuma referência, né? E aí eu comecei a pesquisar, e aí eu vi aquilo como uma forma de mudar o mundo. No Que sentido legal. de eu pensar, nossa, o alimento é a maior arma, assim, na promoção de saúde, porque é o que você coloca para dentro de você. Eu disse, nossa, é a base. Então, assim, essa é a profissão que eu quero. Eu não quero tratar ninguém, eu quero cuidar. Eu não Entendi. quero mexer com, sabe? A única área que eu não queria na nutrição era hospitalar. Eu não queria estar cuidando de gente já muito doente. Eu Uhum. queria, de fato, tratar a base, porque eu sabia que isso era determinante na qualidade de vida, na promoção de saúde. E assim eu fiz. Que legal. Era muito mais uma ideia de algo preventivo do que buscando uma cura, Total, né? total. E assim, eu não tinha nenhuma ideia assim, porque eu quero emagrecer as pessoas. Não, eu vi o alimento de fato Uhum. como um remédio, no sentido de que ele era capaz de mudar a vida das pessoas, e isso ainda é muito forte em mim. É o que eu acredito até hoje, assim. E foi por isso que eu escolhi a nutrição. Eu sou Que legal. apaixonada pelo que eu faço. Ai, que delícia. É, Ótimo. E há quanto tempo você já atua na área? eu me formei em 2009. Eu me Tá? formei em dezembro de 2009. Em fevereiro de 2010 eu já estava trabalhando com Nossa, nutrição, que eu já bacana. estava ganhando dinheiro com nutrição. E qual foi seu primeiro emprego, assim? Você... Quando eu me formei, estavam abrindo os NASF. O governo federal tinha acabado de abrir o Núcleo de Apoio à Saúde da Família. E como uma das profissões, né, tinha no programa, um deles era nutricionista. E a maior parte das equipes no Brasil já começou com nutricionista na equipe. Tá? E isso, né, eu lembro que nessa época não tinha nutricionista para tanto emprego. E eu lembro Nossa, que eu fui chamada assim para vários lugares.
E aí eu fui para o interior, uma cidadezinha pertinho de Campina Grande. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é o maior São João do Na mundo. grande eu conheço. Pois é, então, era bem distante do meu interior, mas assim, eu fui trabalhar lá, sabe? Na minha cidade tinha acabado de ter concurso público, eu não tinha feito, mas acabou que no concurso a menina que estava lá assumiu o NASF na época e eles não estavam contratando, porém eu fui para essa cidade que uma colega trabalhava lá. E aí ela me chamou para trabalhar lá. E foi lá o meu primeiro emprego. Depois eu assumi o NASF lá na minha cidade mesmo. Entendi. Depois, Assim, aí lá NASF significa, hã? o NASF que você comentou significa exatamente o que, Núcleo de assim? apoio, núcleo de apoio à saúde da família. É um núcleo de Ótimo. profissionais que não compõem a atenção básica ali, ao programa Saúde da Família. Saúde da Família é enfermeiro, médico e dentista. Sim, E aí existe o NASF, né, um tá. programa do governo, e ele existe até hoje, e entrou como um programa e existia a possibilidade de sair, porém são outras especialidades, o que não compõe, né, ou seja, médico, enfermeiro e dentista, e aí o NASF Sim, ele compõe nutricionista, fisioterapeuta, farmacêutico, existe uma gama e cada cidade escolhe a sua equipe, ou o que o gestor quer que compõe ali a equipe do NASF, porque existe uma infinidade de especialidades e normalmente o nutricionista está ali. É bem legal isso. entendi. Nossa, muito legal. E que super oportunidade no seu melhor momento de carreira, né? Acabou de se formar e já teve uma experiência, assim, Tá. que aos meus olhos é incrível, um programa enriquecedor, um programa rico, né? É, Assim, de cuidado e, assim, uma super oportunidade para começo de carreira. Nossa, muito legal muito. isso. Foi E você muito legal. e você sempre, Érica, pensou na nutrição clínica ou você em algum momento falou, não, pensei na nutrição clínica, mas eu fui para outro viés, outro encaminhamento de carreira. Como que foi essa decisão, né, do segmento da nutrição escolhido? É. Então, eu sempre gostei muito, eu sou muito comunicativa e eu sempre gostei muito de ensinar. Uhum. E na área acadêmica eu sabia que eu não ia, assim, inicialmente. E aí, assim, a clínica me dava essa oportunidade, porque atender o paciente me proporcionava isso, a comunicação, ensinar a pessoa, e é uma área que eu sempre gostei. Eu fui depois do NASF, eu fui, nossa, gente, eu já trabalhei em hospital, já trabalhei com alimentação escolar, e aí eu fui passando em concurso público, em prefeituras. Um eu passei na alimentação escolar, o outro eu passei também na ambulatorial, fiz esse atendimento clínico também, mas em prefeituras, sabe? Sempre nessa questão de atenção básica. Uhum. Que mais eu trabalhei, gente? Pera. Mas foi basicamente isso. Depois eu abri uma loja de produtos naturais, que Que depois eu legal. mudei de cidade, casei. Hoje eu moro no interior de Pernambuco. É, E assim, gostei. a minha carreira ela foi só, sim, trabalhei com alimentação coletiva também, unidade de alimentação e nutrição. Era um hotel que ele era a base do governo e a gente servia 400 refeições, café da manhã, almoço e jantar, isso todos os dias. Também trabalhei, foi a parte que eu menos me identificava e eu menos E me dessas identificava áreas, doutora, houve alguma que você que o quê? Que eu não É, é, gostei. e a minha dúvida é, não, que dentro dessas áreas, se houve alguma que você fala, nossa, essa para mim foi a que eu tive maior dificuldade na minha carreira. Porque você passou por várias áreas. Teve alguma que você fala, olha, de fato, ali eu enfrentei alguma dificuldade, não repetiria isso, alguma coisa que você pudesse passar para a gente, até para a gente ter uma visão, né, de como lidar, né, com as dificuldades que virão, sem dúvida. Né, virão. Mas assim, eu na verdade, assim, dificuldade é como você falou, sempre vai vir, depende muito onde você está trabalhando, com quem você
tá trabalhando, mas a consciência de estar fazendo o seu melhor e dando o melhor e também buscando o melhor, ela conforta, sabe? E isso eu sempre lembrava, sempre que vinha algum problema ou alguma dificuldade, eu sempre lembrava disso. E isso me fortalecia, sabe? Existiram dificuldades, lidar com pessoas não é fácil. A área que eu mais tive dificuldade foi essa, de unidade de alimentação e nutrição, porque acaba que o nutricionista não é tão valorizado, né? Eles veem a gente como um fiscalizador, uma pessoa que está ali somente fiscalizando e não uma pessoa que está, de fato, com uma necessidade, sabe? E na minha época eu senti isso, eu tinha uma resistência da equipe por estar ali na cozinha, e isso, sabe? Por mais que eu tentasse mostrar que eu jogava no time deles, né? Que eu era por eles, ainda assim existia isso. E também juntava que não era uma área que eu gostava, eu não me identificava de fato, mas ainda assim fazia o que eu podia e o meu melhor, Entendi. né? E aí, como contraponto, né? Houve algum episódio na sua carreira que você guarda, né? Porque você já tem um longo tempo de carreira, como mais gratificante, como mais assim, olha, aqui onde eu coloquei a mão, assim, eu colho um saldo muito positivo. Houve algo que, com certeza, né? Possa ter sido assim mais memorável da sua carreira? Ah, nossa, tem vários, assim, mas um deles foi em um dos hospitais que eu trabalhei, e a gente tinha um médico na época, isso há muitos anos atrás, muito resistente também com nutrição, com nutricionista, e ele olhava a gente meio como se assim, ah, vocês não têm importância aqui no trabalho, sabe? Vocês são só mais um. Tinha isso, e eu lembro que a equipe de nutrição começou a fazer um trabalho muito bacana de base, fazendo protocolos de atendimento, protocolos de prescrição, e era eu e mais 4 nutricionistas, e eu lembro que depois de acho que 6 meses de muito trabalho e levando muita coisa não tão legal, eu lembro que em uma das reuniões que a gente teve de equipe, ele levantou e agradeceu a equipe, que de fato não entendia, que sabia, assim, algumas coisas de nutrição, mas não sabia que era tanto. E eu lembro que eu estava para sair, porque eu não aguentava mais. E foi quando essa reunião aconteceu. E sabe assim, aquele que você diz, nossa, e eu lembro que ele elogiou muito, assim, e eram com os diretores do hospital, e ele falou, e foi muito bacana, assim, foi a primeira vez que eu vi, de fato, assim, um reconhecimento da profissão que eu já estava, sabe, aquela coisa bem desanimada. Então é isso, assim, quando você Entendi. sabe o que está fazendo, eu naquele momento eu fraquejei, porque eu fui deixando de acreditar até no que eu estava fazendo mesmo acreditando, mas é porque de tanto você levar, e eu sei que muitos de vocês vão sentir isso, assim, que por melhor que vocês façam, e parece que ninguém está vendo, mas continuem. Porque uma hora o reconhecimento Uhum. e não é que ninguém vai trabalhar também pensando e buscando somente reconhecimento. Você vai fazer pelo seu trabalho. Porém, eu digo que assim, no sentido que chega, porque é um bom trabalho e a gente sabe o quanto a nutrição ela pode fazer e o resultado chega. É isso que eu estou falando, sabe? Quanto mais você faz, mais, por mais que demore, o resultado chega. E isso é o mais bacana. E eu lembro que, nossa, ele chorou, pediu desculpa, porque era aquela coisa bem, era muito puxado, sabe? E foi incrível, assim, eu nunca esqueci disso, sabe? E sempre que Nossa, eu eu tenho posso. alguma dificuldade, eu lembro dele, porque foi um cara que eu tinha raiva inicialmente, mas que depois eu comecei a entendê-lo também, né? E hoje eu E sem lido com as adversidades de uma forma melhor. Hã? E sem sombra de dúvida foi um marco na sua carreira, porque Muito. ali tinha tudo para ser uma guinada, né? Ou para o bem, ou para você, às vezes, titubear e falar: será que eu continuo? E você perseverou, e ainda bem que você estava na equipe quando ele deu esse reconhecimento, né? Porque se fosse, Exato. como ele comentou, alguns Ele, dias, ele algum tempo, testava a gente. Sabe o que era que eles faziam? Pois, exatamente, sabe o que ele fazia? Ele dava um artigo assim, em inglês, eu lembro demais que eu trabalhava à tarde. Ele dava assim,
perto da saída já do trabalho. Aí ele entregava e fazia, estudem para me apresentar amanhã às 8 da manhã. Eu Nossa. lembro que eu voltava para casa chorando, chorava, chorava, chorava. E aí eu tinha um amigo que tinha trabalhado lá, e ele dizia, estude. Estude, faça, não durma, estude e mostre que você sabe. E o que você não souber, você diz, ó, eu estou aqui para somar com a minha equipe, que a gente não souber, eu vou atrás, sabe? Mostre segurança, e assim eu fiz, porque aquela coisa recém-formada, você fica muito inseguro, isso é É, normal, né? isso era Bate uma uma das perguntas que eu ia insegurança. fazer. Hã? Isso era uma das perguntas que eu ia fazer, né? Justamente pensando assim, qual mensagem você mandaria, né? Muitos de nós desse curso está na sua segunda graduação e aí pensa, né? Justamente nesse sentido, né? Ou na primeira, obviamente, mas na segunda, eventualmente. E aí, quando eu me formar, qual o recado, né? Quem hoje está, a pessoa que está atuando, que mensagem ela poderia dar? Eu estou entendendo que essa já é uma das mensagens que você poderia nos passar, né? Tipo, perseverança, Isso, força de vontade, isso. né? E assim, as maiores sombras ou as maiores dificuldades que vocês vão encontrar, muitas vezes é com vocês mesmos, sabe? Nosso maior, ninguém sabe mais de nutrição do que nutricionista, né? E a gente precisa, de fato, segurar essa nossa profissão, sabe? A gente precisa ter embasamento. Estudem, estudem muito. Blogueira de internet com dica de nutrição, tem muito. Então, a gente tem que vir para mostrar a diferença. A nutrição não é brincadeira. Né? Quando você falou em relação a reconhecimento, eu tenho um reconhecimento diário de pacientes que melhoram todos os dias a qualidade de vida, de fato. Isso não é, tô dormindo melhor, não, é muito mais amplo, né? A gente mexe, independente de avanço de corpo ou não, a gente mexe com saúde. Nós somos profissionais de saúde e a gente tem que tomar conta disso, sabe? E, Uhum. de fato, E, assim, doutora, tá faltando nutricionista tomar as rédeas da profissão. Tá faltando nutricionista, sim, no sentido de trabalhar a nutrição com embasamento. Tem muito nutricionista, sabe? Sem adepto ao quê? A modinha, você acha, assim? A modismos ou algo? sim, também, ou fazendo coisas que não têm embasamento científico, porque a gente não trabalha sem metodologia, sem comprovação, né? A gente não está aqui brincando, ninguém está brincando com a vida de ninguém ou testando nada com ninguém. A gente precisa, Uhum. de fato, aplicar aquilo que funciona, né? Não é que a E, gente vai ter doutora, sempre. Hum? tá. E aproveitando esse ensejo sobre embasamento, qual é assim, a recomendação que você nos dá já, depois de tanto tempo de formada, né, da graduação, para manter o seu conhecimento, a sua especialização? Como você faz para se atualizar? Eu tenho alguns profissionais de referência. é, Como é que eu posso falar? Que são aprovadas, né, pelo nosso conselho, que tem esse reconhecimento. Eu busco isso, sabe? E eu sempre gosto de ir para congressos. Alguns congressos eu gosto muito de fazer algumas mentorias. Tenho 3 pós-graduação, vou começar a 4ª agora. E é isso, a gente não para de se Parabéns, que atualizar nunca. maravilha! É, a gente não para de se atualizar nunca, né? E mais do que fazer pós-graduação, e mais do que qualquer coisa, é aplicar o que você sabe. Não sejam também colecionadores de certificados, porque aí você fica fazendo um curso atrás do outro,
mas assim, ao mesmo tempo meio perdido, sabe? No sentido de não aplicar o que você está aprendendo. Entendi. Isso é muito bacana, certo? Ótimo. E aí, doutora, acho que por fim, né, como uma última recomendação, você vê campo de atuação para todos os segmentos da nutrição? Hoje, quando você fala assim, olha, aos novos alunos, aqueles que se formarão daqui a 4 anos, como eu vejo esse campo de atuação, campo da nutrição, dado esse período, daqui a 4 anos? Acho que essa seria a minha última pergunta, né, uma pergunta complementar mesmo, para a gente assim ver um horizonte, né? Assim, e até já pensar, né? Se programar os nossos estudos para. É isso, assim, eu já tinha falado sobre, mas assim, usem esse tempo, usem esses 4 anos para, de fato, aprender uma nutrição aplicável, uma nutrição de verdade, uma nutrição funcional, no sentido de ver o alimento como é, uma, uma ferramenta que nenhum outro profissional tem, né? A gente sabe exatamente o que esse alimento percorre desde o princípio. Então, acaba que a gente sabe o que é possível a gente trabalhar, o que aquilo ocasiona na vida dos nossos pacientes. Eu acredito muito na nutrição. A nutrição, na época que eu me formei, já se falava na nutrição do futuro, mas era daquele momento, continua sendo e continuará sendo, entendeu? A gente não está numa profissão da Entendi. moda, porque nutrição é base. Todo mundo come. Ela, Todo mundo come. e, essa, Hã? e a saúde, né? A nutrição, a base é a Exato. saúde. Total, todo mundo come. A gente está numa época das pessoas mais adoecidas. E não tem Uhum. mais remédio, gente, porque os remédios, já existem milhões de remédios. Ou seja, está tratando o sintoma e a gente sabe que a gente pode tratar a causa, que é o mais importante, né? A Causa nutrição raiz. é tudo, né? Então, assim, Uhum. a gente hoje, e vai ter daqui, tenho certeza, a gente já tem muito reconhecimento hoje, né? Diferente de quando eu me formei, apesar de não parecer tanto tempo, mas eu lembro, nossa, era muito diferente. Apesar de ser assim, faz 11, 12 anos, mas era muito diferente o nosso reconhecimento na, por parte médica, por exemplo. E hoje a realidade é outra, e eu tenho certeza que isso só tem a crescer. Então, daqui a 4 anos, vocês vão estar lidando com médico, ó, de igual para igual. E aí, assim, eu já faço isso hoje. Imagine daqui a um tempo. Então, assim, por isso que eu falo, um profissional nutricionista que fica no mercado é aquele profissional bom. É como em tudo. Você vai ter sucesso se você estudar. Eu desconheço alguém que estuda muito e não tem sucesso na sua profissão. Desconheço, pode até demorar, mas que não vai vir é difícil. Então, Mas estudem, a hora estudem chega, de né? verdade, É. exato. Estudem, saibam que nunca vão parar de estudar. Porém, isso é muito bom, né? Isso é bom. E é uma profissão que me dá muito prazer e eu tenho certeza que vai dar a vocês também. Eu sou apaixonada pela nutrição. Acho que a cada dia mais, porque a cada ano a gente, junto também com o amadurecimento, né? Tanto pessoal, porque isso conta muito, como o amadurecimento com a minha profissão, a minha relação com ela, isso é muito bom. Então é isso. Se fortaleçam, sejam fortes e corajosos. Perfeito. Doutora Érica, muito obrigada. As suas palavras, sem dúvida, foram inspiradoras para nós. Obrigada por essa conclusão, obrigada pelo seu tempo. Eu adorei o nosso papo. Muito obrigada de todo o coração mesmo. Obrigada a Eu você. desejo a você todo sucesso e muita inspiração sempre, sempre. Foi ótimo o nosso papo. Muito obrigada. Obrigada a vocês.